falar também com detalhes de outros blocos, da antiga, blocos. Tem um livro, que aliás que é citado, como incluiu na bibliografia, que é o livro de João Pimentel, que lá tem vários livros, vários blocos, né? Inclusive alguma coisa eu sugeri. Tipo Boêmio. De Boêmio, de Irajá, tem assim, vários, vai se quiser, vários. Não sei falar no bafo da onça. Mas mais antigo ainda, década de 20, né? Que tinha um bloco aí, eu não sei se tem meios de falar, mas eu fiquei até pensando em falar com o Ivo, mas eu fiquei meio sem graça. Tinha um bloco dos viados, que caçadores de viado, e que os homens eram obrigados a desfilar de mulher. Só que na época, viado não era viado. Não era gay. Não era gay. Era caçador de viado. Como os homens saíam de mulher, era um bloco, e que os homens saíam de mulher, aí a palavra viado passou a ser aplicado para gay. É daí? Quando nasceu nesse bloco. Isso é o que bairro? Isso é década de 10 e 20. Olha, eu já até escrevi sobre ele, mas não me lembro qual é o bairro, mas eu já escrevi. O livro do João Pimentel deve ter, porque eu dei para ele esses detalhes. Não. Rapaz, eu vou catar isso. Fico devendo isso para você. Porque é uma delícia. Se eu não me engano, era a Rua do Riachuelo. Se eu quase de certeza saía, a sede era a Rua do Riachuelo. Então, os caçadores de viado. Imagina que fantasia, hein? Imagina as fantasias. Exatamente, pô. Tem. E outros mais surgiram, né? Foi fazer uma pesquisa, tem vários. Olha o que é, olha o que é. Ontem nós resolvemos, né? O Ivo teve a ideia de fazer na feijoada uma homenagem a essa conquista homossexual do casamento, enfim. Ainda tem essa. E aí nós resolvemos ontem, num bate-papo, eu tinha isso na ex-escola, né? Nós tínhamos uma ala gay na ex-escola, e resolvemos montar uma na Mangueira. Já sei onde vou colocar. Como vai vestido. Já sei como vou vestir. Homenagem aos caçadores de viado. Na verdade eu vou fazer uma brincadeira, eu vou colocar o caçador e o viado. Não, quer dizer, porque eu entendi. É o próprio viado que era o caçador de viado. Ele está de mulher. Homem vestido de mulher. Pintar todo mundo de cala branca deve ter uma lógica, né? Escola de samba. Estou falando de escola de samba. Década de 30, no início da década, até Pedro Ernesto, até 35, que o Pedro Ernesto acabou com isso. Mas a polícia fechava a Praça 11 no final do desfile para não deixar que as pessoas das escolas fossem em frente e fosse lá para o carnaval do centro da cidade, para o carnaval elegante da Avenida Central. Da Avenida Central, da Rio Branco já. Para não deixar para lá. Volte para suas favelas, seus bairros, não venham para cá. A polícia não deixava. Você tem uma ideia. Isso até a década de 30. Era carnaval da elite e carnaval do povo, né? Mas depois, quer dizer, aí depois houve uma misturada danada, que foi ótimo, né? Falar dos blocos antigos. E incluindo os arengueiros. Da Mangueira. Da Mangueira. Na verdade, o pessoal da Mangueira não gosta que eu diga isso, mas é verdade. A Mangueira nasceu como bloco. Eu tenho uma foto, inclusive, da bandeira da Mangueira, BC, Estação Primeira. Era bloco, oficialmente era bloco. Porque a escola de samba era um título que se dava. Não havia essa instituição escola de samba, era um título que se dava ao deixa falar, ao bloco deixa falar, que os outros blocos que foram surgindo assumiram também esse título. Então o bloco é uma coisa que está na origem da escola de samba, não tem jeito. E parabéns por ter escolhido Cacique de Ramos, que é uma festa, né? O samba, a música popular brasileira deve muito a esse bloco. E o carnaval carioca deve muito. É um bloco. Faz tempo que eu não vejo isso aí. Mas eu me lembro, eu trabalhava na Vila do Presidente Vargas. Eu trabalhava na Folha de São Paulo, sucursal da Folha de São Paulo. Então, no carnaval eu estava lá trabalhando. E eu me lembro quando passava o cacique, eu nunca mais esqueço disso, que eu dizia: olha, eu acho que eu vou descer
e vou ficar na frente desse bloco e dar um berro. Ao palácio, e vamos tomar o poder. Porque você tem a impressão que com aquele escrevente você fazia qualquer coisa. Era aquela coisa fantástica, né? Então é realmente uma grande homenagem, muito, muito justa. E muito irmã também, muito, né, muito parelha, Mangueira e Beija-Flor, tem ares de irmandade, né? Agora consolidado com a escolha do enredo. Você ia perguntar, falou em escola de samba, você... Esse gigantismo do cacique, do bafo, em relação às escolas de samba, nesse momento, o gigantismo desses blocos. Pois é. Essa relação, quer dizer, o bloco era muito maior do que as escolas de samba. Era muito maior. O Bafo da Onça era muito maior que qualquer escola de samba, assim como o cacique. Era muito maior do que qualquer escola de samba. Para aquele desfile, quer dizer, eles desfilavam muito mais compactos e parecia que não terminava nunca. Era gente que não acabava mais. Aí teve esse auge, né? Essa explosão toda, bloco com 6, 7 mil pessoas, aquela coisa toda. Eu ficava impressionado com o Oswaldo Nunes, Vavá, ele cantando na frente. Oswaldo Nunes, Bafo, nome né? é esse? Não, o Oswaldo Nunes era Oswaldo Nunes é Bafo da Onça, mas Bafo é da Onça, Vavá, ele cantando, com aquele vozeirão dele. Porra, outra coisa empolgante do carnaval, que esse, infelizmente, nós perdemos. E em que momento, se é que existe esse momento, foi uma coisa, né, que aconteceu paulatinamente, em que momento perdeu o fôlego? Ao ponto que o Bafo hoje não... Não, eu acho que isso é uma coisa que faz parte do carnaval. Faz parte. O cacique é o caso de resistência. Grande resistência. E graças somente àquela família Biras e Biracins e tal. Graças, porque faz parte, isso faz parte da história. Eu não falei do Caçador de Viado, que era um sucesso. E outros tantos, quantos deles? O Boêmio de Irajá ainda tem alguma coisa, né? Também, mas já não é mais aquilo. Enfim, faz parte. Isso, a história dos blocos é o caso, é uma história de aparecimento e desaparecimento. Trabalha de noite para aí as suas palavras estão entrando aqui, e aí rodou um filmezinho, é verdade, né? Porque aí nós temos aí um passado, né, de todas as manifestações que foram realmente ficando na história, né? As grandes sociedades, ranchos. Os ranchos. O rancho era um orgulho. Decidir de Quintino, você fala que o cara quer decidir de Quintino, o cara tinha uma banca que você não pode nem imaginar. Enfim, rancho, grande sociedade, essa. Sendo que esse também seja mais dramático, porque é uma história de quase 200 anos. Né? De 100 e tantos anos. Muito mais que um século e meio. Aí é doloroso, você perdeu um patrimônio que você tem. E a música de carnaval, a marchinha, o samba, aquilo, hoje não tem praticamente, né? O samba de carnaval desapareceu. A marchinha ainda tem alguma coisa. Mas ninguém faz. A história do carnaval é também uma história de perdas do Rio. A história carioca do carnaval é uma história, infelizmente, uma história de perdas também. A Mangueira faz um belo resgate agora. É fantástico. E num momento bacana também, porque o povo voltou às ruas, né, Sérgio? É o momento exato, vocês pegaram o momento exato. Né? O momento exato. Eu fui uma vez no jantar de Granfino aí, e uma senhora estava preocupada, disse, poxa, eu ia para minha casa em Angra, mas meus filhos não querem ficar no Rio, para ir para brincar nos blocos. Eu falei, isso é bom sinal, minha senhora. É sinal que o carnaval carioca está realmente renascendo. É verdade. A turma viajava e agora já não quer mais viajar. Está ficando aí, é garotada. Né? Ela está obrigada a ficar por causa da garotada. Olha, esse desfile, particularmente esse enredo, deixa a Mangueira, já deixou no ano passado, com o Nelson Cavaquinho, deixa numa posição muito especial. Essa é a velha Mangueira. Essa é a velha Mangueira. A Mangueira que não se vende. A Mangueira que... É uma resistência. Resistência mesmo, resistência pura. Você imagina
homenagear Nelson Cavaquinho, quando podia estar homenageando Roberto Carlos. Não, gente, o Roberto Carlos teve um belo patrocínio da Nestlé. Imaginando quem desse patrocínio. Não, foi Nelson Cavaquinho. E assim, e Cacique de Ramos, pelo visto, esse enredo não leva nenhum dinheiro especial de patrocínio para o Mangueira. Vai ter que se virar em colaboração dos amigos e tal, mas vai ter que ficar nisso. Isso deixa a Mangueira uma posição especial de autoridade, realmente muito especial. Eu sou a favor da comunidade. Exatamente, há alguns anos. Eu e a Alice Grandão. Você estava lá na quadra da Mangueira, eu estava do seu lado, no camarote do presidente, aquele camarote juvenal. Aí nós estávamos o pessoal ensaiando assim, aí você olhou assim e falou, é bom vir a Mangueira. A gente olha e reconhece as pessoas. Mas isso é verdade, eu digo isso até hoje. Fulano, eu adoro chegar lá, alguém falar para mim, Sérgio, o senhor é muito amigo do meu avô. Eu fico emocionado. Fulano de tal. Eu falei, porra, vem cá. Não, mas a Mangueira está aí. A Mangueira, ela é baluarte. Ela tem essa postura de defesa do samba há muitos anos. Inclusive as pessoas, eu me lembro quando eu fiz com o Rio do Oro, os meninos da Mangueira, as pessoas falaram, ué, você é da Portela? Eu digo, sou Portela. Mas a Mangueira está acima do bem e do mal. A Mangueira não entra em discussão. Eu não trato a Mangueira como eu, o Vascaíno trato o Flamengo. Eu quero, aí é rival, aí eu quero. Mas a Mangueira é minha também. Patrimônio. É um patrimônio, é nosso. Porque eu vou torcer pela Mangueira por causa disso. Eu acho que esse enredo me inspira paixão, me inspira, sabe, admiração. E isso desdobra, vai desdobrar isso. Sim, eu espero que atinja os outros também. Né? Eu espero que as pessoas, os cariocas perfeitos, né, fiquem, reconheçam, né, que é um momento de sabedoria da Mangueira, de resistência e sabedoria, né, homenageando uma instituição carioquíssima, né, que é a Cacique de Ramos. E o pagode? O pagode do Cacique, ótimo, maravilha, pagode do Cacique. Não é pagode paulista, é outra coisa. Não, estou falando pagode do Cacique. O Cacique é maravilhoso, é a invenção deles também. Quer dizer, a coisa do banjo, houve, né? Um tipo de samba, né, que havia tinha o banjo, mas havia, quer dizer, havia um andamento, uma cadência, não é bem um andamento, uma cadência que marcava, quer dizer, bem o samba do Cacique. E que se convencionou chamar de pagode. Porque pagode, quer dizer, pagode é uma palavra samba no início. Né? No século XIX, você ia num samba, você chegava lá, não ouvia nenhum samba. Era uma festa popular com música, com as pessoas dançando, então, qualquer coisa. Vamos a um samba. O pagode era isso também. Né? Pagode, vamos a um pagode. É uma festa. E, inclusive, em 1979, a Beth gravou um long play, né? Que era a Beth Carvalho do pagode. Fez um show, até foi eu que dirigi esse show. Foi o primeiro show do Teatro Madureira. Você lembra que eu no teatro? Sim, show lá? Foi o primeiro show, a estreia, eu dirigi esse show. E era Beth Carvalho no pagode. Então o pagode tinha essa conotação. Depois ficou, enfim, os paulistas deram começaram a fazer um samba que, segundo Elton Medeiros, para os desavisados, porque a mímica deles é de samba. Eles têm os instrumentos de samba, eles têm o físico, o physique de role de sambista, né? Se vestem como sambista, comportam, mas aí quando emite sai um troço, aí que não é bem samba. Olha, a gente tem muita, vocês mostraram uma sinopse que para exato eu ficava, esses caras que são profissionais mesmo, querem